Vamos direto ao ponto nesta nossa investigação. Existe uma crise biológica silenciosa, um verdadeiro mistério médico de alto risco se desenrolando agora mesmo em adultos com mais de 45 anos. E ela começa de forma tão sutil que a maioria das pessoas, e até mesmo grande parte da medicina tradicional, falha absurdamente em reconhecê-la até que seja tarde demais. Não estamos falando de um declínio normal e esperado, mas de um desvio físico inexplicável, uma perda progressiva de equilíbrio que esconde um mecanismo fisiológico profundamente preocupante. A grande questão que precisamos encarar é a seguinte: será que dar aquele tropeço bobo é mesmo um sinal inevitável de que estamos envelhecendo? Ou será o sintoma inicial de uma crise biológica muito mais grave? A complacência clínica de hoje em dia frequentemente descarta uma leve instabilidade física como um desvio ao caminhar por um estacionamento plano, como um simples sinal da idade. Mas, olha, a aceitação passiva dessa instabilidade é um erro crítico. O que frequentemente diagnosticam de forma equivocada como um problema nas pernas ou até no ouvido interno é, na verdade, algo incrivelmente mais complexo e perigoso. E para entender a fundo essa situação, nós nos baseamos nos relatos do Dr. Leonard Brooks, um especialista com mais de 2 décadas de prática clínica totalmente focada em condições neurológicas. A afirmação dele aqui na tela resume perfeitamente a urgência do que estamos prestes a explorar. Entender esse mecanismo pode, genuinamente, mudar a trajetória da nossa saúde. É a diferença exata entre capturar um problema gravíssimo logo no início ou ignorá-lo completamente até que ele se torne uma emergência médica irreversível. Certo, vamos mergulhar nisso. Capítulo 1. Os sinais de alerta ignorados. A verdadeira natureza desta crise não começa, de fato, com um tropeço óbvio. Muito antes de o nosso equilíbrio físico falhar de vez, o corpo emite sintomas que são rotineiramente mal interpretados. Sabe aqueles apagões completos na memória de curto prazo? Do tipo em que o motivo de ir até a cozinha simplesmente desaparece da cabeça? Ou então, aquela fadiga mental severa que bate religiosamente às 2 da tarde como se alguém tivesse puxado o cérebro da tomada? E a tal da névoa mental? Aquele atraso irritante no processamento das ideias? Pois é crucial entender que esses sintomas cognitivos não são envelhecimento aleatório ou noites mal dormidas. Eles são o sistema de alerta precoce do nosso cérebro implorando por algo vital, oxigênio. Sinais que costumam ser tratados como problemas isolados, quando na verdade são a ponta do iceberg. Isso ilustra de forma brilhante o equívoco central no tratamento do nosso equilíbrio, a clássica comparação entre o hardware e o centro de comando. Veja bem, quando os tropeços começam, o nosso instinto mais básico é focar logo nas pernas. Fazemos exercícios para os tornozelos, tomamos suplementos, certo? Mas as pernas são apenas o hardware. Não importa o quão fortes e sofisticadas sejam essas estruturas mecânicas, elas não fazem a menor ideia do que fazer sem o centro de comando. É o cérebro que diz a elas exatamente quando e com que força agir. E para ser mais específico, essa responsabilidade monumental recai toda sobre o cerebelo, lá na base do crânio. Precisamos encarar uma realidade biomecânica absolutamente aterrorizante. Caminhar não é um processo tão suave e seguro quanto parece. Caminhar é, na verdade, uma queda controlada. A cada único passo que damos, o nosso centro de massa avança, colocando o corpo em queda livre por uma fração de segundo. O cerebelo exige um poder de processamento gigantesco para calcular dados vindos dos músculos, dos olhos e dos ouvidos internos, executando o movimento exato que salva o corpo de atingir o chão, com uma precisão de milissegundos. Quando a capacidade do cerebelo diminui, o nosso ritmo falha e o corpo começa a desviar e cair. Capítulo 2. A crise de oxigênio. Agora, o foco da nossa narrativa muda dos sintomas externos para o mecanismo biológico oculto que está, literalmente, matando de fome o nosso centro de comando. O número 20. Prestem atenção, porque esta estatística isolada é assustadora. O cérebro representa mais ou menos 2% do nosso peso corporal total. Porém, ele exige de forma implacável 20% de todo o nosso suprimento de oxigênio. Ele é de longe o órgão metabolicamente mais caro que temos e é extraordinariamente sensível a qualquer redução de fluxo, por menor que seja. A linha do tempo da progressão dessa verdadeira inanição revela algo importante. Não é necessário um bloqueio catastrófico, como um derrame imediato, para que as coisas comecem a desmoronar. Em questão de meses, desalinhamentos cervicais bem sutis já começam a restringir o fluxo de sangue. Com o passar dos anos, essa redução crônica corrói a memória de curto prazo e destrói aquela energia que precisávamos no meio da tarde. Depois de décadas, o resultado é a perda mensurável de coordenação espacial e a falha total do equilíbrio.
O cerebelo não está doente, ele só está sendo sufocado, de forma lenta, cruel e silenciosa. Vamos ao capítulo 3, a anatomia do estrangulamento arterial. Para entender exatamente como esse sufocamento acontece, nós precisamos analisar de perto uma falha anatômica muito específica que torna adultos mais velhos incrivelmente suscetíveis a essa crise. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é observar a circulação vértebro-basilar. Diferente da gigantesca maioria das artérias do nosso corpo, as artérias vertebrais não correm simplesmente para o lado de fora da coluna cervical. Elas passam por dentro dos ossos. Elas sobem por pequenas aberturas, como fios passando por uma série de anéis móveis, antes de entrar na base do crânio para alimentar o cerebelo. É o nosso principal suprimento de sangue para o equilíbrio e ele está literalmente desprotegido, correndo por dentro do tecido ósseo. E isso cria zonas exatas de estrangulamento mecânico em nosso próprio pescoço. Pense em anos de trabalho em mesas de escritório, anos de má postura e tensões não resolvidas. Isso literalmente dobra e esmaga essas artérias vitais. A zona 1, perto da vértebra C7, é onde ocorre o acúmulo daquela rigidez crônica severa. Muitas vezes ela fica até visível como a chamada corcunda de viúva, que, acreditem, não é apenas um problema estético, é um bloqueio mecânico real. E a zona 2 envolve as vértebras superiores, C1 e C2. É aí que as artérias fazem sua última curva acentuada e são frequentemente comprimidas pelo espasmo muscular contínuo. Nós estamos pisando na mangueira de oxigênio do próprio cérebro. Capítulo 4. Protocolos de liberação cervical. Diante de uma realidade clínica tão dura, a intervenção física torna-se uma exigência inegociável para liberar esses bloqueios e restaurar o fluxo sanguíneo. Então, o ponto crucial aqui é agir com muita precisão e total segurança. O bloco 1 das abordagens lida diretamente com a estrutura óssea e muscular, ao invés de simplesmente estalar o pescoço aleatoriamente, o que frequentemente força as partes erradas. O foco é na 7ª vértebra cervical. O processo envolve girar a cabeça aplicando uma leve e constante pressão com os dedos. Tudo isso para liberar a articulação no seu limite fisiológico exato, sem jamais forçar. Depois, fazemos um alongamento focado ancorando a clavícula. E, por fim, 2 minutos de massagem cervical profunda. São ações literais de reabertura das linhas de vida do nosso cérebro. E chegamos ao capítulo 5, reabilitação neurológica direcionada. Porque percebam, depois de restaurar o fluxo mecânico, nós somos obrigados a avançar para a segunda fase do protocolo, reparar e atualizar o software neural que foi danificado. Assim que o oxigênio volta, a maravilhosa ciência da neuroplasticidade nos traz uma esperança gigante. Como a frase bem coloca, o cerebelo é um sistema treinável. O nosso cérebro fortalece continuamente os caminhos neurais que ativamos de forma consistente. O declínio neurológico resultante dessa privação de oxigênio é, na verdade, altamente reversível, mas só se nós desafiarmos o sistema no limite da sua capacidade atual. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve de forma prática no nosso bloco 2 de reabilitação. O primeiro passo envolve realizar movimentos simultâneos e totalmente independentes. Girar o quadril lentamente, por exemplo, enquanto as mãos fazem batidas em ritmos separados. Isso força 3 padrões motores ao mesmo tempo. E sim, isso vai parecer extremamente estranho e difícil no começo. Mas essa dificuldade não é você falhando, é o seu cerebelo sendo literalmente forçado a religar suas conexões. E o segundo passo, os giros de 360 graus, mantendo os olhos fixos em um único ponto, sincroniza nossa visão com o sistema vestibular, consertando diretamente o mecanismo de coordenação corrompido pela inanição. E assim, chegamos a uma verdadeira encruzilhada biológica. Nós vamos aceitar passivamente esse declínio lento, caindo na grande ilusão do envelhecimento normal, ou vamos tomar ações cirúrgicas e direcionadas para restaurar o nosso centro de comando biológico. É comum vermos as pessoas apenas focando no gerenciamento de condições crônicas, mas a verdade é que o corpo humano possui uma capacidade absolutamente notável de cura quando suas falhas mecânicas fundamentais são corrigidas. Ignorar aquele desvio físico no estacionamento é permitir que o estrangulamento arterial prossiga. Agir agora, através da liberação mecânica e da reabilitação neurológica, é, no fim das contas, recuperar a soberania do próprio corpo. A pergunta que fica martelando é, sabendo de tudo isso, o que nós vamos fazer a respeito amanhã de manhã?